Olá, meus queridos! Hoje eu quero te convidar a você pensar um pouco sobre o Espírito de Deus, sobre o nosso amado Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus em Espírito em sua totalidade. Levar nós cristãos a ignorar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, eu acredito que tem sido uma das mais primordiais artimanhas do inimigo para que nós venhamos cada vez mais nos afastar do governo de Deus e cada vez mais criar métodos do que poderia ser esse relacionamento com o Espírito Santo. Uma das questões mais, eu costumo dizer que poderia ser uma das mais amedrontadoras no dia de hoje, se você parar para pensar um pouquinho, eu acredito que seria o fato de hoje, em uma era de informação em que nós vivemos, nós, por mais que possamos pesquisar, amadurecer a nossa fé no quesito conhecimento, nós somos uma geração que não experimenta tanto da dependência de Deus quanto a igreja da era primitiva. Como você vai ler a igreja de Atos, quando você vê que eles estavam aguardando por algo que eles não conheciam. Eles estavam aguardando pela manifestação e pela entrega de um presente dado pelo próprio Senhor Jesus, porque a palavra de Deus disse que Jesus falou que ele precisava ir para que ele mesmo enviasse o conselheiro, para que ele mesmo enviasse o consolador das nossas almas. Então o Espírito Santo, ele é um presente dado por Jesus, que é basicamente ele mesmo, porque o Espírito Santo nada mais é do que Jesus em espírito. Talvez hoje você questione o que você faria, e talvez esse fosse o maior desejo do seu coração, de que Jesus estivesse em carne, fisicamente, andando com você 24 horas por dia, presente na sua vida, te guiando nas decisões, governando a forma como você iria andar, fazer, executar coisas. E a gente não muitas vezes prioriza ou dá tanto peso ou dá tanta importância ao Espírito Santo, que é a presença do próprio Cristo nas nossas vidas. Eu acredito que nós nunca iremos nos atentar à nossa plena satisfação em Deus enquanto nós não percebermos que a igreja que não é rendida ao Espírito Santo, e quando eu falo igreja, eu estou falando de você e de mim, não de um ambiente físico congregacional, mas nós não iremos nos mover de forma sábia, em dependência do Senhor, enquanto nós não entendermos que a caminhada com Deus, ela é muito mais do que qualquer criação humana possa ser. Porque a partir do momento em que nós começamos a caminhar automaticamente, sem entender que o Espírito Santo, ele é o próprio presente de Jesus em si mesmo, dado à sua humanidade, dado a nós começamos a nos mover de forma mecânica, como se tudo que nós venhamos a fazer, por mais que tenhamos respaldo bíblico para isso, se torne execução de um trabalho sem vida, porque a própria vida do Espírito, ela é a própria vida no cristão, ela é aquilo que traz o fôlego para tudo aquilo que nós iremos fazer. Então todas as vezes que nós nos movemos por algo sem entendimento do que governa aquilo que nós estamos fazendo, ou o que governa a nossa forma de pensar, de enxergar, o nosso testemunho de vida, a forma e o anseio que Deus tem sobre você e sobre mim, como Deus quer se relacionar e como Deus está presente e acessível a isso a todo momento, nós começamos a fazer com que métodos humanos venham querer tomar o lugar que só o Espírito Santo pode executar na nossa vida com Deus, que é de criar o diálogo entre homem e Deus, de ser o nosso sumo sacerdote, de ser aquele que irá representar o Senhor nas nossas vidas, de ser aquele que irá fazer com que gerem em nós frutos genuínos, porque o Espírito Santo, ele é o único responsável em gerar em nós, em gerar na sua igreja, no seu povo, frutos genuínos que possam gerar
permanência ao longo da sua trajetória de vida e que isso venha virar um legado para os seus filhos, para as próximas gerações. O conhecimento hoje, eu acredito que não é mais algo que seja questionável diante do povo de Deus. Diante das imensas fontes de pesquisa e de informação que nós temos, o conhecimento ele já está até bem enraizado no nosso coração. A grande questão, que eu acredito que eu quero que foque um pouco naquilo que nós iremos falar, é que não nos falta teologia, nos falta integridade bíblica, nos falta integridade teológica, ao ponto de nós sermos verdadeiros, ao ponto de dizer que nós temos conhecimento sim, mas que muitas vezes eles não são aplicados no nosso cotidiano, eles não são aplicados na nossa vida familiar, eles não são aplicados verdadeiramente, minuciosamente nos detalhes do que deveria ser a nossa vida com Deus. Nós não somos escolhidos por Deus apesar das nossas fraquezas, nós somos escolhidos por Deus por causa das nossas fraquezas. E isso é o que precisa trazer para nós como corpo de Cristo uma mentalidade em que nós precisamos largar as nossas armas, nós precisamos despir de quem nós somos ou de quem nós aparentamos ser, para mostrar quem somos de verdade interiormente, para que a gente possa manifestar para o Senhor aquilo que verdadeiramente nós somos e permitir com que o Espírito Santo faça o seu papel de fortalecer, de ser a nossa força diante da dificuldade, diante da fraqueza, porque exatamente por sermos pessoas falhas, por sermos criaturas falhas e que necessitam do seu Senhor, do seu Criador, é que nós nos tornamos aquilo que o Espírito de Deus quer fazer em nós, que é aquilo que nós damos acesso para que Ele possa sim construir alicerces permanentes na nossa caminhada com Deus. O meu maior desejo é que, uma vez fortalecidos no Espírito de Deus, nós possamos ouvir aquilo que Pedro e João ouviram, quando está lá na palavra do Senhor em Atos 4,13, que diz: vendo a coragem de Pedro e João, e que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles estavam com Jesus. O maior foco da nossa vida e da nossa caminhada com Deus, do nosso relacionamento com o Espírito Santo, precisa ser a evidência do Espírito em nós. Precisa ser aquilo que nós precisamos cada vez mais manifestar no mundo, com as pessoas que estão ao nosso redor, o peso do que é ser presenteado com a própria pessoa de Jesus. Assim como Pedro e João, se eu e você estivemos e estamos com Jesus, e estamos com o Espírito de Deus, e estamos com o Espírito Santo, nós precisamos evidenciar isso no nosso cotidiano. Nós precisamos evidenciar, nós precisamos ser aquelas pessoas que irão colocar tochas nos corações. Nós precisamos ser aquelas pessoas que irão entregar rosas em chamas, em que não somente nós iremos falar do amor de Deus pelos métodos que nos foram apresentados, mas sim pelo nosso próprio íntimo relacionamento com o Senhor, a ponto de conhecer Ele de uma forma em que Ele precisa ser conhecido por qualquer pessoa que venha passar pela sua vida. É por isso que hoje eu quero jogar fogo no seu coração e dizer que aquele que se render verdadeiramente ao Espírito de Deus, Cristo será nele glorificado e não a si próprio. A nossa maior função é fazer com que o nome do Senhor ele seja guardado como a coisa mais preciosa que um dia foi entregue a você, para que o zelo com o nome do Senhor faça com que Ele mesmo seja a glória da coroa que estará na sua cabeça, em nome de Jesus.